Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra devocional e o texto de hoje está lá no livro de Gênesis, capítulo de número 6, do versículo 5 ao versículo 9. Amém? Vamos lá. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus companheiros. Noé andava com Deus. Amados, esse texto, lá do comecinho de Gênesis, ele fala da corrupção do gênero humano. A Bíblia diz aqui duas expressões extremamente pesadas e que deveriam ser tristes para o nosso coração, que descrevem a inclinação do homem para o pecado. A primeira delas é que a maldade havia crescido de maneira extrema, de maneira contínua. E a segunda delas é que todo o desígnio, todos os pensamentos, todos os desejos, todas as inclinações do coração do homem eram más. Ou seja, isso descreve a nossa natureza, a natureza da nossa carne, a nossa natureza caída e manchada pelo pecado. E o interessante é que esse texto, ele revela a situação como a sociedade naquela época estava, mas não só aquela sociedade. Jesus, no capítulo 24 de Mateus, do versículo 37 ao 39, ele também diz que nos últimos dias seriam semelhantes aos dias de Noé, onde as pessoas comiam, bebiam, se davam em casamento, até que de repente veio o dilúvio, onde essas pessoas não estavam preocupadas com os princípios de Deus, com a vontade do Senhor, onde as pessoas estavam mais ocupadas com as suas próprias coisas, com seus desejos, com aquilo que lhe agradava ao coração, e desobedeciam de maneira rebelde à vontade do Senhor. Então, assim como nos dias de Noé, nós estamos vivendo dias semelhantes, onde a corrupção ela é muito visível. Basta apenas a gente ligar a televisão, olhar nas redes sociais, olhar ao nosso redor. E quando nós falamos em corrupção, geralmente a gente liga a corrupção à política, né? Mas não somente isso, mas a corrupção do nosso próprio coração. O quanto nós arrazoamos contra os outros, o quanto os nossos pensamentos são pensamentos maus, o quanto, às vezes, as pessoas estão tramando maldades uma contra as outras. Tudo isso é corrupção. O quanto nós estamos desviados dos padrões, dos projetos de Deus para as nossas vidas. E não só a corrupção, mas a violência, a prostituição, a destruição, a morte e tantas outras coisas, tantas outras características dos dias de Noé estão também caracterizando os nossos dias. A vida que nós observamos ao nosso redor. E naquele momento a Bíblia diz, aqui no texto que nós lemos, que Deus se arrependeu de criar o homem e decidiu destruir tudo. Mas, porém, havia um homem, ele enxergou um homem que era diferente de todos os outros. A Bíblia diz que Noé achou graça diante do Senhor. Ou seja, Deus enxergou nele algo diferente. Deus viu nele algo completamente diferente de tudo aquilo que ele estava vendo naquela geração. E por essa razão, Noé alcançou o favor do Senhor. E aí a pergunta é, o que nós precisamos fazer para alcançar o favor do Senhor? O que precisa haver em nossas vidas para que o Senhor possa nos enxergar de uma maneira diferente de toda essa geração que nós temos vivido? Porque, amados, não se enganem. O nosso coração, ele tem a mesma inclinação.
O que diferencia o nosso coração é que nós temos Cristo. É a presença do Espírito Santo que vai modificando, que vai nos transformando, que vai trabalhando em nós. Porque se o Espírito Santo nos fosse retirado, a nossa natureza ela permaneceria decaída. E é por essa razão que nós precisamos entender, ou nós precisamos buscar, achar graça diante do Senhor. A Bíblia fala de 3 características, e são essas 3 características que eu quero compartilhar com você, que havia em Noé, que fez com que ele achasse graça diante do Senhor. E são essas 3 coisas, esses 3 posicionamentos, essas 3 características que nós precisamos buscar, a fim de que o nosso coração ele possa estar guardado nesses dias de Noé que nós temos vivido. A primeira coisa é que você vai ver no versículo 9, quando ele diz: eis a história de Noé. Noé era um homem justo. E o interessante é que a justiça tem a ver com viver segundo os padrões de Deus. Nós sabemos que existem 2 padrões, os padrões de Deus e os padrões do mundo. E sabemos que viver segundo os padrões do mundo é muito fácil, é moleza. Basta apenas a gente seguir o curso da nossa vida. Mas viver segundo os padrões de Deus só é possível com o auxílio, com a graça de Deus, com o mover do seu Espírito Santo nas nossas vidas. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a carne milita cada dia contra o Espírito, porque o desejo da carne é reinar. Porque na nossa carne habitam todos os desejos mundanos. E é por essa razão que precisamos mortificá-la. Então, quando o texto diz que Noé era justo, ele está dizendo que Noé ele vivia segundo os padrões de Deus, mesmo no meio de uma geração completamente corrompida, mesmo no meio de uma geração completamente suja. Entenda, Noé achou graça diante de Deus. A Bíblia não fala de outros que acharam. A casa de Noé foi salva pela sua justiça. Então, não havia outros. Não havia outros que oravam com ele, não havia outros que buscavam a Deus com ele. Noé, simplesmente, ele estava ali, buscando ser justo diante do Senhor, viver segundo os padrões de Deus. Amados, hoje nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas. E ele, mais do que ninguém, é responsável por nos fazer viver os padrões de Deus. E é por essa razão que nós precisamos mortificar aquilo que é mundano em nós. Nós precisamos, com a graça de Deus, com a sua misericórdia, com o seu auxílio, em oração, em busca a Ele, a cada dia mortificar tudo aquilo que ainda é resquícios dos padrões mundanos no nosso pensamento, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, na nossa forma de sentir. Porque antes que as nossas ações elas se tornem verdades, elas se tornem fatos, as coisas já passaram pelo nosso coração e pela nossa mente. É por essa razão que precisamos limpar as nossas mentes. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que nós precisamos renovar a nossa mente, para que possamos experimentar os padrões de Deus, a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então a primeira coisa que havia em Noé que fez com que ele achasse graça diante de Deus era o ato da justiça. A segunda delas é a integridade. E a integridade tem a ver com estar inteiro, a capacidade de inteireza diante do Senhor. Ou seja, Noé buscava não se contaminar com as coisas deste mundo, não se associar àquela comunidade de homens perversos, não se assemelhar a eles. E aí, às vezes, eu fico me perguntando o quanto eu sou parecido com Jesus, ou o quanto eu sou parecido com um homem natural, um homem mundano. E essa tem que ser a inquietação do nosso coração. Porque à medida que nós nos assemelhamos a um homem natural, aquele que se inclina para o pecado,
aquele que se inclina para a maldade, para a fofoca, para o julgamento, para as brigas, para tantas coisas, o nosso coração não está íntegro. E é por essa razão que nós precisamos colocá-lo diante de Deus a cada dia. Senhor, nos faça íntegros e me dê as estratégias para que naquilo que depender de mim, eu me posicione de uma maneira íntegra. Você percebe que existem coisas que cabem a nós, que o Espírito Santo vai se revelando a nós, nos mostrando que atitudes devemos tomar, que coisas devemos abandonar, que posturas a gente deve assumir para que o nosso coração seja íntegro. Então a integridade tem a ver com estar inteiro, a não estar contaminado, não haver partes minhas que ainda pertencem ao mundo, que ainda pertencem a essa geração corrompida. E a terceira coisa que a Bíblia aponta está intimamente relacionada às outras duas. Eu acredito que, na realidade, ela era a responsável por sustentar as outras duas, que é andar com Deus. A Bíblia diz que Noé andava com Deus, o que significa que ele tinha uma vida de intimidade. Ele buscava ao Senhor. E é somente quando nós temos essa vida de intimidade, de busca ao Senhor, e nós percebemos que aprendemos a ser justos segundo a justiça do céu e aprendemos a ser íntegros com o auxílio e com a graça do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, talvez essas três características se resumam em uma só: é andar com Deus. E o andar com Deus é algo que é contínuo. Não é uma atitude de um dia, não é uma atitude de ir a um culto, não é um ritual que nós fazemos que já nos mostra que somos, que andamos com Deus. Mas é um posicionamento, uma decisão contínua, algo que vamos fazendo todos os dias de maneira paulatina, de maneira incansável, de maneira ininterrupta. E é por essa razão que, para vivermos esses dias e acharmos graça diante do Senhor, nós precisamos andar com Deus todos os dias. Amém? Medite nessa palavra e que o Senhor possa ministrar em teu favor, em nome de Jesus.